Olá pessoal! Como prometido, vamos hoje para a segunda parte do vídeo sobre jogadores brasileiros que resolveram se aposentar do futebol agora em 2019. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar o link aqui no card acima, beleza? Então, recado dado, bora pro vídeo. Após quase 4 temporadas no Atlético Paranaense, o zagueiro Paulo André oficializou no fim do mês passado a sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, o seu último jogo oficial foi no dia 13 de junho, contra o Goiás, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, nesta temporada, e mesmo já se preparando para parar, ele acabou atuando em 14 das 19 partidas do Furacão com a equipe principal, comandada pelo técnico Thiago Nunes. Sobre o seu futuro, Paulo André agora vai seguir carreira como diretor-geral de futebol do próprio Atlético, função essa que já vinha se preparando para assumir desde o ano passado. O atacante Jonas anunciou na última terça-feira o fim de sua carreira como jogador de futebol aos 35 anos. Revelado pelo Guarani, o centroavante jogou pelo Santos, Grêmio e Portuguesa aqui no Brasil. Fora do país, atuou 3 temporadas no Valência da Espanha, antes de ser contratado pelo Benfica, onde jogou por 5 anos, somando 170 jogos e 136 gols. No clube português, ainda conquistou 4 títulos do Campeonato Português, 2 taças da Liga e 1 taça de Portugal. A possibilidade de Jonas se aposentar agora em 2019 vinha sendo ventilada pela imprensa portuguesa desde o ano passado, uma vez que Jonas vem sofrendo nos últimos meses com uma lesão crônica nas costas. Revelado pelo Flamengo, mas pouco conhecido aqui no Brasil, o meia Vítor Saba, de 28 anos, pegou muita gente de surpresa no início desta temporada ao anunciar o fim de sua carreira como jogador de futebol. O jogador, que vinha se recuperando de uma grave lesão, foi diagnosticado com um problema no coração durante exames no Fortuna Sittard, clube da primeira divisão holandesa, onde estava desde junho do ano passado. Em uma entrevista dada ao site Globoesporte.com, Vítor optou em não dar mais detalhes, mas revelou que o problema no coração era antigo e que só foi descoberto agora. Depois desta sua aposentadoria precoce, Vítor Saba agora continua no futebol, mas trabalhando como agente de jogadores. Após 24 anos de carreira, o atacante Adriano Lousada, aquele mesmo ex-Palmeiras, Cruzeiro, Porto e muitos outros clubes do Brasil e do mundo, anunciou o fim da sua trajetória como jogador de futebol agora no último mês de junho. Aos 40 anos de idade, o agora ex-jogador estava no Rio Branco do Acre e disputou nesta temporada a Série D do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que Lousada, antes de acertar com o time acreano no início deste ano, não atuava em um clube profissional desde o segundo semestre de 2016. Isso porque ele vinha se recuperando desde agosto de 2017 de um princípio de AVC. Após ter ajudado o Goiânia a retornar para a elite do Campeonato Goiano após 11 temporadas, o goleiro Márcio pendurou as suas luvas aos 38 anos. Considerado um dos principais ídolos do Atlético Goianiense, onde obteve inúmeras conquistas, Márcio também marcou história pelos gols feitos. Entre cobranças de falta e de pênalti, ele balançou as redes 40 vezes em toda a sua carreira, ficando assim apenas atrás de Rogério Ceni, como o maior goleiro artilheiro da história do futebol brasileiro. Márcio ainda não definiu qual será o seu futuro, agora longe dos gramados. Meia com passagens lembradas por clubes como São Paulo, Grêmio, Portuguesa, Figueirense, entre outros, Marco Antônio anunciou o fim de sua carreira como jogador de futebol logo no início desta temporada. Aos 34 anos, Marco estava no Figueira desde 2017. Por lá, após sofrer com problemas físicos por conta de uma hérnia de disco, ele esteve em campo em apenas 23 jogos desde então. Assim como Márcio, Marco também não decidiu o que vai fazer agora, longe dos gramados.
Filho de Zico e ex-jogador do Flamengo, o meia Thiago Coimbra comunicou oficialmente o fim de sua carreira como jogador de futebol no início deste ano. Já com 36 anos, o jogador que chegou a se ausentar dos gramados de 2011 a 2016 por opção própria, optou agora em apenas se dedicar integralmente aos projetos ligados ao pai, como o Centro de Treinamento do CFZ e a Escola de Futebol Zico 10. Durante a carreira, Thiago defendeu diversos clubes, como Paulista, Coritiba, Portimonense de Portugal, entre outros. Em 2006, acabou sendo contratado pelo Flamengo, onde o pai se tornou ídolo máximo. De imediato, sofreu com as comparações e a pressão na Gávea, tanto que acabou entrando em campo em apenas uma partida oficial com a camisa rubro-negra. Thiago Coimbra estava sem clube desde o ano passado, quando defendeu o Boa Vista do Rio de Janeiro. Depois de 5 temporadas jogando pelo São Bento de Sorocaba, o lateral esquerdo Marcelo Cordeiro colocou um fim na sua carreira como jogador agora no início do mês de julho, aos 38 anos. Sua última partida oficial foi no dia 22 de fevereiro, contra o Mirassol, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Durante esses 5 anos na equipe sorocabana, ele atuou em 91 jogos e marcou 15 gols. Antes de atuar pelo São Bento, o lateral despontou para o futebol com a camisa do Vasco da Gama. Depois disso, passou por diversos clubes aqui do Brasil, como Bragantino, Vitória, Internacional, Botafogo, Portuguesa, Sport Recife e muitos outros. Apesar de ainda não decidir se no futuro seguirá a carreira de treinador, Marcelo Cordeiro fará parte da comissão técnica permanente do São Bento e ocupará o cargo de auxiliar do treinador Dorival. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais, pessoal!